que é diabetes? Vamos começar assim a conversar sobre isso. O que é diabetes? Quais são e antes da diabetes vem sempre a pré-diabetes, né? Por onde a gente começa? Na verdade, a diabetes é um descontrole, né? Seria uma falta de controle de um sistema que a gente fala de sistema glicídico. Então é o controle do açúcar, aonde ele entra, como ele é produzido, como ele é eliminado. Então toda essa mecânica ela tem um descontrole tanto no pré como no diabetes. Hoje a gente sabe que no Brasil 30% da população é diabética. Não se tem ainda a proporção de pré-diabetes, mas não deve estar muito longe disso. Se há um passo a passo do pré-diabetes para o diabetes, normalmente sim, mas o problema é o diagnóstico e também saber quando é que começa esse descontrole. Então, se a gente imaginar, fazer uma metáfora, né? Que o Dr. Laí Ribeiro sempre gosta de metáforas. As metáforas são excelentes para a gente entender os processos, né? Então, lá na nossa palestra, né, no Espaço Alcalino, essa palestra já ocorreu no Espaço Alcalino, inclusive está no canal do YouTube da Consciência, né? Podemos assistir também, né? Caso vocês queiram. A palestra inteira. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que foi conversado. Então, se nós imaginarmos que aqui na Avenida Paulista a velocidade máxima de tráfego é 50, se todas as vezes que eu passo nessa avenida eu passo sempre a 70, 70, 70, eu vou tomar uma multa. No nosso corpo, essa multa ela chama-se dano oxidativo. Tá? Se, diferentemente disso, toda vez que eu passo que deveria passar a 50, eu não passo a 70, eu passo a 90, a 100. O que me indica isso? Eu estou extrapolando os limites do tráfego. No meu corpo, eu estou extrapolando os limites do que é o cuidado com o açúcar. E até usando a sua metáfora, se eu ultrapassar os limites várias vezes e receber várias multas, uma hora eu perco a carteira, né? A carteira. E, na verdade, no diabetes, o que acontece quando eu vou perder a carteira? Eu tenho uma complicação. E pode ser uma complicação fatal. Então, o diabetes complica com perda da visão, com perda de um dos rins ou até de 2 rins, né? A pessoa vai parar na diálise, perda de um dedo, perda de uma parte do corpo, por desfuncionalização, por parar de funcionar. Por quê? Porque o diabetes ele é um mecanismo de inflamação sistêmica. Então, se nós pensarmos que todas as doenças crônicas hoje em dia são vistas do ponto de vista integrativo como inflamações crônicas, a gente imagina que há uma inflamação no corpo há muitos anos. A gente fala de inflamação crônica de baixo impacto, de baixa intensidade. Se isso não é resolvido, as coisas vão começando a aparecer. Então pode vir um diabetes, pode vir hipertensão, pode vir o triglicérides aumentado, pode vir um câncer, né? Então todos esses quadros, o Alzheimer, hoje ele é encarado, né, como uma doença inflamatória. Então é uma inflamação. Ou seja, por diversos momentos eu estou passando do limite ali. Exatamente. Eu estou passando acima da velocidade que o meu corpo consegue dar conta, conta, né? Consegue fazer toda essa assimilação e jogar para fora essa toxina e eu vou ficando acumulando, então. Porque ele tenta o tempo todo equilibrar. Só que nós muitas vezes não percebemos, e eu também tenho um outro viés, né? Eu acho que as pessoas percebem, mas elas perderam tanto contato consigo mesmas, com os sinais que o corpo apresenta, que a pessoa ela se fechou, né? Ou ela desacreditou no que o corpo diz, por vários motivos, então ela diz que não percebe, mas na verdade, se você for fazer algumas perguntinhas, havia um mal-estar, havia uma dor, havia uma sensação de peso, de desequilíbrio, há alguma coisa. E o corpo tenta fazer esse equilíbrio através da insulina. É por isso que a insulina, quando a gente fala diabetes, a gente já vai para a insulina. Não digo a insulina que a gente toma depois que está com o quadro de diabetes, mas a insulina é produzida pelo corpo, né, doutor José Otávio? Então, nós pensarmos que o pâncreas, né, é um órgão único, já vemos que ele tem uma importância dentro do corpo. Sim. Ele produz a insulina, ele produz o glucagon, ele produz a somatostatina, ele produz enzimas digestivas, né? Que se nós não tivermos essas enzimas digestivas, nós não conseguimos digerir as gorduras e algumas proteínas. Então é uma glândula bastante complexa, muito importante. No controle da glicemia, do açúcar no sangue, a insulina e o glucagon são os mais importantes. Eles fazem o contraponto. Então, se eu tenho uma taxa de açúcar muito alta, ou seja, eu tenho pico, né, o famoso pico glicêmico, eu tenho
o estímulo à liberação da insulina. Por quê? Ela vai pegar esse excesso de açúcar e fazer o que ela tem que fazer, que é colocar dentro da célula para gerar o quê? Energia. O glucagon ele vai ser acionado quando a pessoa tiver sem açúcar no sangue. Então ele é acionado para aumentar a taxa glicêmica para poder preservar a energia que as células precisam para funcionar. Certo. Né? E dentro da célula a gente sabe que existe a mitocôndria. Então esse açúcar, essa energia, ela é gerada dentro da mitocôndria na forma de ATP. E quando que o corpo para de produzir essa insulina ou quando que é necessário a gente fazer reposição de insulina? Então, no diabetes tipo 1, muitas vezes ao nascimento é detectado que esse pâncreas, né, daquela pessoa não funciona, então não produz insulina, normalmente não produz nada ou produz muito pouco. Então diabetes tipo 1 nós não vamos abordar. É algo mais específico para um endocrinologista. Que é algo que é nato, né? Então a pessoa já nasce com uma questão nesse órgão específico que vai criar essas dificuldades. O que a gente está trazendo aqui são dificuldades geradas pelo diabetes tipo 2, Exatamente. né? Que ela é adquirida ao longo da vida. Ao longo da vida, e a gente fala que não só o diabetes, como a hipertensão, como o triglicérides, como o câncer, ele é resultante de uma síndrome metabólica. O que é essa síndrome metabólica muito falada? É a incapacidade dessa insulina produzida no pâncreas de fazer a função, de funcionar. Por quê? Cada vez que você tem esse pico glicêmico, há a liberação de insulina. Então, imagina ao decorrer do dia, nós exagerarmos no uso de processados, ultraprocessados, carboidratos demais, toda vez é estímulo, toda vez tem um estímulo, essa insulina, ela começa a ser produzida em quantidades menores e para de funcionar. Porque de tanto que ela é jogada na circulação, a casinha, né, o receptor que a gente fala, que tem que ter o contato entre a insulina e o receptor, para essa glicose entrar para dentro da célula, ela estressa, então ela para de funcionar. Essa casinha ela se fecha, literalmente, essa insulina bate, volta e ela tem que ser degradada em outras substâncias. Você até na palestra fez uma outra metáfora sobre essa casinha, que é como se a gente imaginar ali a saída do metrô, né? Que a gente tem a porta do metrô e a gente tem aquele monte de gente para entrar. Então acaba criando um processo de não conseguir entrar mais na célula, né? De impossibilidade. Então você tem muita coisa querendo entrar numa portinha muito pequena, né? E gente querendo ultrapassar aquela porta para poder entrar no metrô, né? Sim. Então a gente pensa que realmente é um estresse. Então esse excesso de carboidrato, ele gera um estresse metabólico. Ele gera o quê? Um dano oxidativo, né? Tudo que é oxidado é aquilo que está sendo a mais colocado na circulação. Isso gera, então, um estresse oxidativo, isso gera radicais livres, vai envelhecendo a pessoa e a inflamação que já está iniciada, ela é perpetuada. Agora, eu tô lá na minha casa, tô ouvindo esse programa, eu posso estar suspeitando que eu tô com pré-diabetes ou que já tô até com diabetes. O que eu posso estar sentindo que vai me trazer, opa, vou ligar uma luzinha vermelha, opa, deixa eu pensar em marcar aqui uma consulta com um médico. O que a gente pode estar sentindo, o que é muito característico da diabetes para eu suspeitar? Então, são os 3 poli, né? Então, nós falamos que é o poli, a polifagia, aquela vontade de comer muito, a polidípsia, que é aquela sede excessiva, sede que passa do normal, a pessoa percebe que não está normal aquela sede, e o fato de ir muitas vezes ao banheiro, então a poliúria, que é urinar muito e muitas vezes, não ir toda vez e pouquinho cada vez, não, é ir e fazer muito, além do que se hidratou. Então esses 3 polis, né? A poliúria, que é urinar demais, a polidípsia, que é a sede excessiva, e a polifagia, que é a sede, a fome sem controle, não precisam ter os 3 juntos, mas se tivermos os 3 juntos, há quase uma certeza absoluta do diabetes. Olha que interessante. Então, se você que tá, né, de repente aí com esses sintomas, tem alguns outros também, né, que a gente pode trazer que são menos impactantes, mas tem outros sintomas também, né? Cansaço excessivo, eu falei do ganho de peso, né? Normalmente a gente fala de ganho de peso, é um sinal, mas pode haver perda de peso também, uma perda de peso que não se entende, né? Se procura vários médicos e há uma perda de peso. Quer dizer, você não mudou sua alimentação, você não tá fazendo o mesmo tanto de atividade física, você percebe que tem uma perda. Isso se tem também disfunções, né, sexuais, então, para o homem, a dificuldade de ereção, para a mulher, a dificuldade de atingir o orgasmo, para a mulher, infecções vaginais ou urinárias de repetição, né? Aquilo é tratado, é controlado, daqui a pouco retorna, volta. Sim. Então, e visão turva, né?
visão turva, rebaixamento, né, da visão, uma visão que a pessoa começa a ver pontinhos brilhantes, pontinhos escuros, às vezes pode até abrir, né, o quadro com um quadro de retina, então a pessoa pode ter até um descolamento de retina, né? Olha que coisa, bastante coisa pra Ela gente perde prestar um atenção, quadrante hein? da visão, né? Falta de cicatrização, né? Uma ferida que não cicatriza. Isso é Então bem são comum sinais mesmo. indiretos.